A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Boa tarde, ouvinte. Estamos iniciando mais um programa Vida no Trabalho, que hoje discute os novos rumos da gestão de pessoas na Universidade Federal do Ceará. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Serafim Firmo de Souza Ferraz, o professor Serafim Ferraz, ele que é da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Secretariado Executivo da UFC, a FEAC. Nós lembramos desde já que o ouvinte pode participar aqui do nosso programa, dessa nossa conversa com o professor Serafim, a propósito dessa nova Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, recém-criada aqui na Universidade Federal do Ceará. Você pode participar, participe do nosso programa, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, faça um comentário, nos diga como estamos chegando até você aqui com a nossa abordagem. Ligue para o telefone, é o 3366-7474. Professor Serafim, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado, Fátima. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Satisfação estar mais uma vez aqui na Rádio Universitária. Oportunidade para interagir com os colegas e também mostrar um pouco mais da universidade, do que nós somos, a UFC, o que é a gestão de pessoas, o que vai ser a gestão de pessoas na UFC. Perfeito. Professor, o que diferencia a política de recursos humanos até então adotada aqui na UFC da atual gestão de pessoas que começa a vigorar na universidade? Eu prefiro falar mais em continuidade do que propriamente de diferenciação. Por quê? Porque as decisões tomadas ao se criar uma pró-reitoria vêm de um trabalho que já se realiza há mais de 50 anos, né? A universidade tem hoje, quantos anos? Tem 50 anos, 50 né? e alguns. 53 anos, eu acho. Então, é um trabalho de continuidade. Então, o que é que se percebe? Se percebe que a universidade está diante de uma situação de crescimento, de aceleração. O governo federal, ele investiu de uma maneira inequívoca na capacidade das universidades federais, e isso redobra os desafios relativos à gestão de pessoas. Nós somos uma organização de conhecimento, uma organização que pretende, digamos assim, desenvolver o país, a região, o Estado, e ela precisa estar pautada nas capacidades das pessoas. Então, ao se determinar um período de expansão, as cobranças, os desafios relativos à preparação do elemento humano, do capital humano na UFC, ela foi, de uma maneira assim, muito clara, ampliada. Então, precisava ter não apenas um status, mas uma capacidade de trabalho também ampliada. E aí também a gente não pode esquecer da realidade de que a UFC está implantando vários campos no interior do Estado. Então, é um desafio, é uma continuação do trabalho que já se faz hoje, num contexto ampliado. Seria um aperfeiçoamento para essa expansão, aperfeiçoamento, né? E uma preparação para fazer face a um desafio muito maior. Agora, professor, de uma forma mais imediata, o que muda com a ampliação da estrutura de gestão de pessoas na UFC, com essa mudança, né, essa passagem da Superintendência de Recursos Humanos para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas? Nós fizemos uma reformulação inicial na estrutura organizacional da nova Pró-Reitoria, e a gente costuma dizer que
a 3 projetos ditos estruturantes que vão moldar todo o conjunto de trabalhos que serão feitos. O primeiro é a gestão por competências, que é uma política de Estado hoje no Brasil, é uma determinação, é uma escolha, por assim dizer, metodológica do governo federal, que precisa ser implantada, né? Essa atividade já teve início, mas nós precisamos acelerar, porque ela vai se constituir a base de tudo que vai se fazer na gestão de pessoas na UFC. Isso é o primeiro. Sem querer, sem querer lhe interromper, o senhor falou, né, num tripé, que vai regir a nova pró-reitoria, mas eu gostaria que o senhor explicasse aí, nesse meio, que é essa gestão de competência que já é vinda do governo federal? A gestão por competências é uma abordagem que ela não é nova, ela já existe no plano mundial, no plano nacional há algumas décadas, mas que vem sendo utilizada em organizações que pretendem pautar seus serviços, seu relacionamento institucional por referenciais de potencial e capacidade de pessoas, né? Então, as capacidades das pessoas que vão determinar as decisões que se fazem relativas à gestão de recursos humanos. Então, em outra situação, nós temos um contexto mais burocrático, um contexto baseado no tempo de serviço das pessoas nas organizações públicas. A gestão por competência não, ela aposta na capacidade e no potencial e, portanto, nos investimentos que se faz em capacitação e em desenvolvimento. É uma mudança bem expressiva. Bem expressiva, mas é, sobretudo, uma filosofia que acredita no elemento humano, na capacidade do elemento humano de produzir resultados. Sim, o senhor pode concluir. O senhor citou Então, esse é o primeiro eixo, né? Um eixo estruturante, como eu mencionei. O segundo eixo decorre da decisão do governo federal também de refazer, de repensar as estruturas de carreira de docentes e de técnicos administrativos, né? Foi uma decorrência das greves que aconteceram nesse ano, e o governo federal já está adiantando, encaminhando decisões que irão reformular, redesenhar os sistemas de carreira. Os técnicos administrativos, eles estão sendo também contemplados numa outra iniciativa do governo federal, que deverá ser concluída em paralelo com a dos professores. Então, essa maneira como a carreira, como o reconhecimento da contribuição de cada um de nós, servidores, será trabalhada no eixo da universidade, é o segundo eixo estruturante. A gente denomina dessa maneira porque será também um projeto puxado pelo governo federal. E o terceiro é a estruturação, a preparação da própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para lidar com esses desafios, com esse objetivo ampliado na qualidade de Pró-Reitoria. Basicamente significa a modernização dos instrumentos de gestão de pessoas. Isso aí, então, leva a uma visualização de 3 grandes eixos ou estratégias na gestão de pessoas. A primeira diz respeito à gestão do desenvolvimento e da capacitação das pessoas. O segundo tem a ver com a estruturação do trabalho e também com os aspectos relacionados à qualidade de vida no trabalho. E a terceira diz respeito à gestão das informações de pessoas para proporcionar uma maior segurança, tanto por parte dos servidores, como também da instituição na gestão de informações e recursos. Então, são 3 eixos bem diferentes. A reitora Naíla, ela costuma até colocar esses 3 eixos como cabeça, coração e bolso, que são os aspectos que genericamente interessam a todos nós. Então, há claramente um eixo que trabalha a cabeça das pessoas, né? Não somente a competência, mas também o estar bem,
o estar Nossa, eu falei competência naqueles eixos que o senhor escreveu, faz parte. É porque a competência integra, né? é também coração, né? Ela é Com cabeça certeza, e ela é coração. Então, elas se misturam um pouco, né? E enquanto a terceira, do bolso, ela gera a informação que produz a folha de pagamento, o sistema de benefícios, é toda essa parte mais de controle quantitativo. E aí você pergunta, e como é que esses três polos vão se articular? Foi para isso que foi pensado a diretoria de processos de inovação, para trabalhar a sinergia entre três grandes polos que são inicialmente mostrados como isolados. E não são, eles são intimamente relacionados. Então, o trabalho coletivo, uma peculiaridade da universidade é a complexidade dela, né? A gente tem as mais diversas formas de estrutura aqui dentro, né? Nós temos departamentos, coordenadorias, laboratórios, unidades como uma rádio universitária, né? Então, é uma complexidade imensa. E a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e até mesmo a antiga superintendência, ela não tem capacidade de fazer sozinha as coisas. Ela precisa trabalhar articulada com todas as unidades da universidade, ela precisa criar capilaridade nas diversas estruturas administrativas, e esse é um outro trabalho que a diretoria de processos e projetos vai procurar conduzir, um relacionamento mais, digamos assim, mais produtivo, mais de proximidade com as demais unidades da universidade para poder produzir melhorias. Professor, numa estrutura administrativa grande, né, vamos chamar imensa, como a estrutura da Universidade Federal do Ceará, que agora, né, nós somos 4 campi e está sendo ampliada ainda mais essa estrutura. Uhum. É comum a existência de problemas, né, de funcionários que enfrentam problemas como dependência química, depressão, desestímulo, né, que não é um privilégio aqui. Todas as organizações têm principalmente dificuldades, as públicas, desafios, né, dessa natureza. Que interferem, com certeza, no dia a dia do trabalho dos funcionários, né? Inclusive ramificando até para a questão da competência, né? da inovação, né? do interesse pelo trabalho. Como a nova Pró-Reitoria, né, pretende e pensa um pouco essa questão direta do relacionamento homem, né, instituição. A ideia é que haja um alinhamento entre propósitos organizacionais e propósitos individuais e também de grupos, né? A gente também tem uma organização coletiva que vai além da preocupação unicamente com o indivíduo. Então, há indivíduos, há grupos e há a organização em si mesma. Então, uma das coordenadorias que foram criadas, ela tem como eixo inicial a valorização, a recontextualização do trabalho em si. É importante que a gente volte a ter brilho nos olhos com o que faz. Quer dizer, uma coisa interessante, por exemplo, aqui, olhando para as pessoas no rádio, que elas gostam do que fazem, né? Quer dizer, a gente olha para você, por exemplo, Fátima, e vê que você curte, né? Com certeza. Então, com certeza curte fazer o seu trabalho. A gente precisa resgatar tudo isso na universidade. Né, que nem sempre você está, não instalado ou lotado naquele setor com o qual diretamente que pode se melhorar, não é? Né? Exato, isso é muito bom também, porque a possibilidade da gente poder melhorar, ela nos impele para diante, né? Isso é muito importante também. Mas enfim, eu acho que um eixo que precisa ser recuperado na universidade, e essa coordenadoria que está à frente a professora Renata Luna, ela que é uma especialista em organização do trabalho e, enfim, ela resgatar esse entusiasmo pelo que se faz, desenvolver trabalhos que sejam participativos, que sejam desafiadores, sejam multifuncionais. O trabalho, quanto mais variado ele mais motivador parece ser para as pessoas. Quanto mais autonomia as pessoas têm, a pessoa saber
onde ela está contribuindo para o resultado geral, tudo isso é muito importante. Então, tem diversas abordagens que procuram ressignificar o trabalho na sua maneira de executar, de fazer. Então, técnicas podem ser desenvolvidas para redesenhar os processos de trabalho. Essa é uma ideia inicial, a gente tornar a UFC mais eficiente, ter mais qualidade no serviço, com pessoas mais contentes. Eu acho que isso é muito importante. E, ao lado disso, tem as políticas de qualidade de vida no trabalho. A gente fala QVT, inclusive, qualidade de vida no trabalho, porque ela vai muito além das questões relativas à segurança. A gente entende segurança no trabalho, como é que é, não é? É uma preocupação de governo já que deve ter aí 60, 70 anos ou mais, é do governo Vargas, inclusive, né? Mas QVT, ele diz assim, olha, a doença no trabalho, ela não é só física, não, né? A doença, ela é também emocional. E a gente tem que estar olhando para as duas coisas, física e emocional. Mas você estar bem física e emocionalmente não quer dizer que esteja bem profissionalmente. Você tem que estar bem nessas três dimensões, e quando nós atingimos uma visão de saúde física, emocional e profissional, a gente tem que olhar para o social também. A pessoa tem que estar bem dentro do seu contexto, da sua vida, né, da sua vizinhança, dos seus colegas de trabalho. E, finalmente, se fala muito hoje, e a UFC tem experiência já nisso, da vivência espiritual. As pessoas têm que se espiritualizarem mais, né, e colocar tudo isso dentro de um contexto mais amplo do estar bem no mundo. Então, qualidade de vida no trabalho, ela procura desenvolver essa visão mais ambiciosa de ver o mundo, o homem em sua totalidade, no coletivo. Não adianta as pessoas estarem bem individualmente, se sentirem bem-sucedidas, se o coletivo não está bem. Então, esse trabalho da coordenadoria de organização e qualidade de vida no trabalho tem esse desafio. A gente fala em desafio porque é importante que a gente procure buscar objetivos que sejam desafiadores para nós todos. Não gostamos de trabalhar na zona de conforto, não. É um desafio como um todo, né? Não olhar o homem não é um ser isolado, né? Exato. Antigamente se fazia muito isso, né? Lá no trabalho aqui, e não se pensava, essa era só intramuros, né? E hoje em dia há uma tendência realmente de pegar esse homem não só no ambiente de trabalho, mas no meio social. E você pensar a complexidade disso, né? Porque aqui dentro nós somos um coletivo, nós somos todos servidores públicos da Universidade Federal do Ceará, mas existem grupos profissionais diferentes que precisam chegar mais perto, precisam estar trabalhando em benefício da instituição. Você olha, tem um grupo de pessoas aposentadas que desenvolveram suas vidas aqui dentro. É importante para nós também estar junto dessas pessoas. E os terceirizados, né? Os terceirizados que parece que são tão maltratados às vezes, né? Porque não têm o mesmo vínculo empregatício, por assim dizer, mas estão aqui criando valor para a gente. Quer dizer, a contribuição, uma boa contribuição de um terceirizado é a ideia que se passa para o cidadão do que é o UFC, não dá para dissociar. Então, nós estamos na PROGEP, que é o nome que é a sigla, né, da nova Pró-Reitoria, muito preocupados com o trabalho terceirizado na UFC. A gente precisa recuperar, a gente precisa refletir sobre as práticas de terceirização na UFC. Elas continuarão sendo uma realidade na estrutura da universidade com essa nova pró-reitoria, essa nova gestão de pessoas? Eu acho difícil a gente predefinir dessa maneira, né? A terceirização, ela é um fenômeno mundial, ela deve aparecer aonde for necessário, né? Às vezes tem vínculos que são temporários, quer dizer, necessidades organizacionais que são temporárias, e não tem sentido você contratar se sabe que aquela necessidade poderá deixar de ser necessária mais adiante. Então, tem atividades que, naturalmente, já demandam terceirização, né? Mas o que eu falo é o seguinte, é o amor pela organização, pela universidade, que tem que ser o mesmo, do pessoal efetivo e do pessoal terceirizado.
E eu não sei se o tratamento hoje é idêntico. Eu acho que precisa ser. É importante que o senhor coloque essa questão da valorização, da terceirização no serviço público, que é muito criticada pela sociedade de uma forma geral, não é? Porque a terceirização no nosso país, não é só na área pública, ela é muito relacionada com precarização da força de trabalho, né? Mas existem pessoas que preferem o vínculo de terceirização, elas se sentem mais livres, elas gostam, apreciam trabalhar diversos contextos, trabalhar com diversos públicos. Faz parte da natureza de muitos trabalhadores a diversidade de vínculos. Então, a gente não pode predefinir de saída que é uma coisa negativa, mas que na nossa cultura, no nosso país, infelizmente, há uma dificuldade relacionada com precarização. O homem é o universo, né? O homem é o universo. Professor Serafim, e a questão dos talentos, né? Nós sabemos que a universidade ela abriga muitos talentos não reconhecidos. Como a nova pró-reitoria, esse novo sistema de gestão de pessoas aqui na Universidade Federal do Ceará pretende atuar no sentido de identificar, destacar e valorizar competências nesse sentido? Eu entendo que tudo passa pelo reconhecimento do trabalho das pessoas, né? Ninguém costuma se engajar em projetos nas quais não haja ganhos para os outros e ganhos para si. É importante que haja um equilíbrio. E me parece que as práticas de gestão no setor público brasileiro, de uma maneira geral, não incentivam o empreendedorismo, por exemplo, né? A pessoa trazer contribuições significativas para a sua organização e não ganhar nada com aquilo, né? É importante que a gente descubra maneiras de valorizar o trabalho e as especificidades, as contribuições específicas que cada um pode trazer. Então, existe um nível básico, que é o nível das políticas salariais, das políticas de benefícios que nós conhecemos, mas há de se encontrar fórmulas que valorizem os adicionais que a pessoa traz para a sua organização. Por exemplo, lá na Progep, na Coordenadoria de Qualidade de Vida no Trabalho, existem diversas alternativas. Eu vejo lá um funcionário da universidade dando aulas de violão para os filhos de funcionários para aposentados, e ele tem uma remuneração por isso. É um trabalho que ele faz além daquilo que... Extra, né? Nós vamos em sala de aula, nós damos aula, né, em cursos de especialização, em programas de extensão, e é natural que seja remunerado por isso, né? Então, há uma discussão, um debate forte no setor público, eu entendo, que visa reconhecer as contribuições diferenciadas que as pessoas trazem para a sua organização. Isso é natural, eu acho que é o primeiro passo para se querer que as pessoas se engajem. É natural e muito bom. E muito bom, pois é. Professor, em relação à qualificação e a capacitação dos servidores, o que pensa a nova pró-reitoria, o que ela pretende dentro dessa nova visão do funcionário, né, de pessoas dentro da estrutura da universidade? Olha, nós iniciamos, Fátima, falando justamente de gestão por competências, né? A gestão por competências pressupõe uma capacitação permanente. Eu diria até mais, educação permanente. O mundo não está fácil, né, nesse sentido. A gente até fala nas transformações culturais, tecnológicas, né, que acontecem no mundo a todo momento. E, assim, às vezes até fico lembrando da minha mãe, que ela dizia assim para meu filho: eu acho a sua vida uma loucura, uma correria, nunca tá quieto no canto, está sempre ocupado com alguma coisa. Eu disse: olha, minha mãe, a minha vida é assim, é natural. Quer dizer, não era nos anos 50, 60, quando ela tinha a minha idade, né? Que era um mundo muito mais calmo. Então, hoje, quem não acompanha essa velocidade, né, termina ficando, e também a organização que a emprega, né? Então, a organização ela é a primeira a se beneficiar da ampliação da capacidade das pessoas. Então, a ideia é
adotar práticas mais planejadas, mais projetadas de capacitação. Nos projetos que estão sendo desenvolvidos, existem os planos de desenvolvimento e capacitação individuais e de unidade. Nas empresas privadas é muito comum as unidades organizacionais serem avaliadas pela capacitação que proporciona para os seus empregados. Por que não adotar aqui? Né? Então, um centro, uma unidade na UFC, por que ela não ser reconhecida pela superior administração, pela intensidade e pela qualidade da capacitação que proporciona para os seus funcionários? Eu diria que a Progep está aqui para ajudá-los a viabilizar essa realidade. Estamos apresentando pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que faz um breve intervalo. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Voltamos a apresentar pela Rádio Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje recebe o professor Serafim Ferraz, ele que é o atual diretor de processos e projetos de inovação da recém-criada Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, aqui da Universidade Federal do Ceará, que é o assunto aqui do nosso programa de hoje. Professor Serafim, a universidade ela tem um sistema de avaliação de desempenho que nos parece pouco eficiente, né? Assim, na interpretação geral, não é um sistema muito bom, muito eficiente nessa capacidade de fazer uma avaliação de desempenho do servidor. Haverá mudanças nesse sistema ou nesse aspecto com a implantação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas? Veja, a avaliação de desempenho é, por assim dizer, a pedra no sapato de todas as empresas, de todas as organizações, públicas, privadas. Avaliar não é fácil, avaliar é fonte de conflito, para começar. As pessoas não se sentem bem. Existe uma dificuldade na avaliação de desempenho. Mas a avaliação de desempenho é necessária, a gente está avaliando as pessoas o tempo inteiro. Você olha para mim e você está fazendo avaliações a meu respeito, né? Então é inevitável, precisa ser feito. A avaliação de desempenho ela é fonte de informações para a gestão de pessoas. Então é inevitável. Eu diria que a avaliação de desempenho na Universidade Federal do Ceará, ela também tem diversas faces. Tem a avaliação docente e tem a avaliação de técnico administrativo também. E tem também a avaliação de contratos dos terceirizados, né? Porque o terceirizado ele não é avaliado como pessoa, é o contrato que costuma ser avaliado, né? Olha que absurdo. Então essa deve ser uma primeira mudança, né? Enfim, mas a avaliação de desempenho, ela tem sentido se puder trabalhar duas dimensões de origem. A primeira é uma dimensão quantitativa, uma dimensão de resultados, por assim dizer, e uma dimensão mais qualitativa. Ambas as faces são importantes para nós. O resultado é aquilo que você entrega, né? E a gente também está falando de gestão por competências, lá se menciona muito esse termo, o que você entrega com o seu trabalho, né? Isso tem que ter clareza a respeito disso. O que é que se espera do trabalho que eu realizo? Existe um produto, existe um padrão? E isso precisa ser discutido, né? Porque é o lado qualitativo, né? É o lado real do trabalho. Mas existem, além dos resultados, além do que se obtém com o trabalho, toda uma série de condicionantes que são mais comportamentais, são atitudinais e que são muito difíceis de avaliar. Então, na sua pergunta, eu acho que tanto no caso de professores como administrativos, essa indagação precisa ser feita, precisa ser realizada. O que é que se quer? O que é que se espera de um professor? De um professor de qualidade, de um professor que, por exemplo, é preocupado com a questão da evasão escolar. A evasão escolar é o grande problema da Universidade Federal hoje, né? O pró-reitor Custódio, sempre que eu vejo ele falando, ele menciona o problema da evasão. A sua prática como professor, ela é motivadora? Ela auxilia em que sentido a evasão? Né? Como é que é o resultado? Como é o seu padrão de transmissão de conhecimento? Tudo isso tem que ser discutido. E tudo isso precisa ir para a gestão
do desempenho. E, por outro lado, tem esses fatores que a gente diz subjetivos ou comportamentais ou atitudinais, que esses sim são difíceis de avaliar, porque você está emitindo um juízo sobre uma pessoa. E muita gente não gosta nem de julgar, nem de ser julgado. E aí a gente procura trabalhar essa dificuldade estabelecendo padrões comportamentais que são mais ou menos aceitos na universidade. Então, o que eu acho que existe hoje na universidade é uma necessidade de discutir resultados no trabalho e, segundo, que comportamentos a organização julga adequados e que sustentam esses resultados obtidos. Então, ele precisa ser trabalhado de uma maneira conjunta, né? E isso precisa ser também discutido numa perspectiva multi, né? Uma perspectiva que permita a gente saber o que pensa o aluno, né? O que pensa o administrador, porque ser administrador na universidade não é brincadeira, né? A gente sabe disso. Quer dizer, o administrador ele paga um ônus muito forte por administrar. Mas o que é que ele pensa da gente como colaboradores nos departamentos? Os técnicos administrativos, como é que eles ajudam a produzir esses resultados? Então, tem todas essas visões, inclusive a visão de si próprio sobre o trabalho. O que é que você acha da sua contribuição? Então, a gente costuma pedir que as pessoas reflitam sobre essas diferentes perspectivas dos fatores comportamentais de desempenho. Eu entendi que essa questão da avaliação fica mesmo inclusive como uma das políticas, né, de atuação da nova pró-reitoria. Mas em relação criar uma cultura de avaliação, eu diria. Nós não temos. Mas aquela avaliação mesmo, aquela técnica que nós fazemos, que o senhor nos falou que vai mudar de feição, a partir de quando ela começará a ser aplicada? A partir da próxima avaliação ou mais na frente? Não, entre os projetos que estão sendo trabalhados, existe um projeto de gestão de carreira que precisa trabalhar articulado com a avaliação. Nós costumamos ver essas mudanças no horizonte de 2, 3 anos. Porque quando você migra de um sistema para o outro, você arrisca perder a memória do que está para trás. E isso não é bom. A gente precisa trabalhar uma migração de metodologia. Não é somente mudar um formulário, é mudar uma concepção. E isso leva tempo. Mudança cultural, uma cultura de avaliação, né? Leva tempo. O que é que eu falo em mudança cultural? As pessoas considerarem normal discutir padrões de desempenho com o seu superior hierárquico, com o seu gestor, né? Discutir com seus colegas, principalmente, né? Qual é a minha visão sobre a sua contribuição? Você me ajuda no trabalho? Como é que eu posso te ajudar? Né? Essa discussão não existe hoje no sistema, tanto de professores quanto de técnicos administrativos. E eu acho que essa prática precisa evoluir. O professor Serafim Ferraz, que é o diretor de processos e projetos de inovação da nova pró-reitoria de gestão de pessoas da Universidade Federal do Ceará, é o entrevistado do nosso programa de hoje. Você pode fazer alguma pergunta ao professor Serafim, tirar alguma dúvida, ligue para o 3366-7474, que estamos aqui. O professor Serafim está aqui para responder a sua indagação. Professor, e falando um pouco na universidade, na perspectiva do cidadão, o senhor colocou inicialmente que existe uma nova visão, não sei se a gente pode chamar de nova, de pensar o servidor, o funcionário, não só como aquela figura estanque no ambiente de trabalho, né? Ela vai no ambiente, vai também no social, né? O funcionário, o servidor como um todo. E eu gostaria de falar um pouco na perspectiva do cidadão, né? Dessa questão de pessoas, mas visando o atendimento do cidadão que nos procura, o cidadão que precisa dos serviços, né, e do atendimento aqui da Universidade Federal. O que se pensa nesse sentido, no sentido de melhorar esse atendimento ao público?
A melhoria, ela é requerida em qualquer situação, quer dizer, não é uma peculiaridade do momento atual. Nós trabalhamos numa organização que se relaciona com empresas, com alunos, com a família dos alunos, né? Nós nos relacionamos internamente e tudo isso precisa ser trabalhado em permanência. Eu entendo que a universidade ela tem diversos veículos de interação com a comunidade. Os projetos de extensão, em particular, são uma maneira, né, direta de se trabalhar. A própria ouvidoria, né? A ouvidoria, o serviço de informação ao cidadão. Nós temos na Progep uma central de atendimento que é considerada um avanço, mas quando a gente vai analisar cada um desses instrumentos, a gente sempre percebe pontos de melhoria. A gente sempre encontra maneiras de aprimorar os serviços. Eu acho que esses veículos eles precisam ser trabalhados para que possam entender melhor o que é o seu público-alvo, quem são os seus usuários. E, a partir daí, procurar trazer serviços de melhor qualidade. Professor, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, o Vinícius, aqui do Benfica, não sei se é Vinícius ou Vinícius. Ele pergunta com que base, em que estudo o senhor afirma que a terceirização só são mal vistas no Brasil? Ele diz que na Espanha e em Portugal há enormes críticas à precarização do trabalho, à debilidade aos vínculos e à perda de garantias e direitos. O que você diria? Eu acho que não foi bem compreendido, Vinícius, a sua afirmação. Eu menciono o Brasil porque não estamos falando do Brasil, em particular do Ceará. A terceirização, ela pode ser fator de precarização em qualquer local, depende da maneira como você a encara. Em particular, eu não estava me referindo ao contexto externo, somente ao contexto brasileiro que nós conhecemos e que interessa mais ao que está sendo discutido. Né? Perfeitamente. Professor, agora eu colocaria acho que é uma questão de curiosidade mesmo. A direção da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, que é agora, acho que extinta, né? A gente pode dizer que foi extinta, muito embora haja uma continuidade, né, das atividades e de projetos, ela foi extinta para a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A direção era o último espaço de relevância ocupada por técnicos administrativos aqui na Universidade Federal. A atual mudança representa uma perda de poder desse segmento na estrutura da universidade? Eu não vejo dessa maneira como perda de poder, não, como perda de espaço. Não, eu acho que somos todos funcionários públicos. Em alguns momentos pode ser um professor, em outros momentos pode ser um não professor. Mas né? assim, a maioria eu não gostaria de chamar de cargos, né? Mas é a palavra que me vem, cargos, dentro da universidade, a maioria é ocupada por professores, né? Acho que é questão de cada momento isso aí. Né? Então, no outro contexto, pode acontecer o inverso, né? Eu não vejo... Eu acho até estranho algumas opiniões relativas a esse aspecto. Eu particularmente não vejo diferença, nem vejo demérito em nenhum significado especial o fato de ser um professor ou um técnico administrativo. Eu acho que o que precisa ser observado é se quem está adiante de uma estrutura da universidade em determinado momento está ou não capacitado. Pode ser de qualquer formação, pode ser de qualquer categoria profissional. Aí a gente vai trazer aquela questão da competência, né? Sem querer dizer que quem não está não é competente, também não é isso, né? Não, a competência para aquela determinada função. Exatamente. Óbvio. Ela não é excludente. Eu acho que existe hoje uma massa crítica de servidores que continuam aí trabalhando, continuam contribuindo, independente de quem esteja à frente. Os gestores, eles passam. Né? Hoje é um, amanhã é outro. O que mantém mesmo é a força de trabalho, é a capacidade de trabalho que segura essas estruturas.
É isso que permite, inclusive, essas mudanças. E essas estruturas, elas são compostas por técnicos administrativos. Então, você, por exemplo, na Progep, a maioria dos técnicos estão lá trabalhando e desenvolvendo projetos da mesma maneira, não muda. Eu acho que é um fato episódico apenas. É por isso que se diz, eu não sou diretor, estou diretor, né? Estou diretor, Exatamente. Porque são... Eu acho que a gente precisa estar preparados para servir a universidade a qualquer momento, independente da sua condição, se professor, se técnico administrativo. Eu não acho de maneira nenhuma relevante. Nessa ou em outras pró-reitorias. Que bom. Professor Serafim, todos nós sabemos que gerenciar pessoas no ambiente de trabalho exige muito empenho e, além, é claro, de competência, né? Sempre chamando, né, a questão da competência. O senhor acredita que existe uma fórmula para o sucesso nessa tarefa? Acho que a partir dessa nova pró-reitoria a gente pode pensar isso. Acho que sim, tem condições que são indispensáveis. A escuta, né, a ponderação, ponderação, eu acho que são fundamentais. E também a humildade. Eu acho que ninguém pode chegar numa organização como a UFC achando que sabe de tudo, que sabe fazer as coisas e que o conhecimento dos outros não é valioso. Eu acho que a humildade é fundamental. Professor, e de que forma o gerenciamento de pessoas com foco no relacionamento e comportamento, ele pode ser positivo numa organização, por exemplo, como a Universidade Federal do Ceará, que é a organização mais ligada, mais ligado não, é o serviço público ligado, relacionado diretamente à educação. A maneira como as pessoas se disponibilizam para atender ao cidadão é fundamental, quer dizer, é uma condição, eu diria. Então, eu acho que uma reflexão que pode ser levada é em que medida você tem uma predisposição a servir as pessoas. No nosso trabalho, eu acho que isso é uma condição de sucesso, tanto de professor como de técnico administrativo. Quer dizer, o fato de lecionar, de ensinar, em si só valioso e que exige algumas predisposições comportamentais, né? E no caso de quem atende, de quem desenvolve projetos técnicos, os técnicos administrativos, também, porque o produto final do trabalho certamente virá dessa predisposição para trabalhar e atender da melhor maneira possível o cidadão. E como a Pró-Reitoria pensa a questão do estudante, que não é um corpo... É um corpo permanente e ao mesmo instante não é permanente, porque a mudança de pessoas, mas não há mudança do estudante dentro da universidade. Teria essa nova Pró-Reitoria alguma ingerência em relação a esse gerenciamento de pessoas, considerando o estudante na estrutura da universidade? A universidade tem diversos programas que procuram trabalhar os alunos, né? Não apenas procurando acompanhar as necessidades do mercado de trabalho, como também no sentido de formar cidadãos. Mas tem projetos como a educação colaborativa, que é conduzida hoje a educação cooperativa, que é conduzida pela Prograde, que desenvolve projetos de protagonismo social. Quer dizer, o que é isso? É as pessoas trabalharem, contribuindo no sentido mais coletivo, no sentido mais comunitário. Quer dizer, as pessoas se sentirem importantes dentro do contexto político brasileiro, dentro do contexto econômico e social. Então, existem, inclusive, técnicas de trabalho que procuram desenvolver o protagonismo. Eu acho que isso é uma maneira importante que nós, na Progep, podemos também ajudar. Professor, e nós estamos agora inaugurando uma nova Pró-Reitoria, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que substitui a Superintendência de Recursos Humanos. Sempre é bom lembrar para o ouvinte, né, ela está, de certa forma, ocupando o espaço que era reservado à Superintendência.
E quais seriam, assim, na opinião do senhor, o senhor que está envolvido diretamente dentro da estrutura dessa nova pró-reitoria, né, com a Diretoria de Processos e Projetos de Inovação, então, quais seriam os principais desafios da gestão de pessoas nos dias atualmente? Na universidade ou fora dela? Dentro da universidade, né? Então, dentro da universidade, como eu mencionei, eu acho que o principal desafio é proporcionar condição para que as pessoas voltem a amar o seu trabalho, gostar de fazer o que querem, o que gostam, terem prazer com isso. Isso eu acho que é uma condição fundamental. Pensar o trabalho numa perspectiva de longo prazo, por exemplo, que as pessoas estejam aqui e queiram ficar, né, que se vejam aqui dentro da universidade durante toda a sua vida laboral. Eu acho que é uma combinação que nós precisamos buscar hoje na universidade e no setor público, no serviço público de uma maneira geral. O serviço público, muitas vezes, ele parece atraente para as pessoas porque proporciona segurança. Então, a gente precisa, no meu entendimento, dar um passo além. Segurança, mas com prazer também no trabalho, né? Se ver participando, gostar do que faz e procurar dar esse sentido social que eu mencionei anteriormente. Porque segurança não é tudo, não né? Não é tudo, né? Eu conheço pessoas que optam pela segurança e depois passam a achar o trabalho aborrecido, né? Em que medida a gente pode ter segurança e atratividade no que se faz? Eu acho que é possível fazer isso. Uma coisa não elimina a outra. Mas na cabeça das pessoas, às vezes, isso aparece dissociado. Isso é uma mudança de conceito, uma mudança cultural que a gente precisa operar no serviço público em geral e na universidade, eu acho que não é diferente. Professor, e acho que seria agora uma curiosidade pessoal. O senhor integra os quadros da FEAC e agora está na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que eu diria que são funções antagônicas. Queria que o senhor falasse um pouco dessa sua relação, né, da área de economia, mais ou menos isso, com essa área mais de pessoas, de gestão de pessoas, com o material humano, né, o trabalho com o material humano mais direto. Entendi. Eu sou economista de formação, mas eu venho desenvolvendo trabalhos no segmento relacionado com gestão de pessoas, em administração. Eu trabalho no curso de administração da FEAC. Eu hoje mantenho 2 cursos na FEAC. Um é gestão estratégica e o outro é gestão de pessoas. Então, eu venho trabalhando com isso na universidade há mais de 10 anos. Tanto na parte de comportamento organizacional, como também de técnicas de gestão de pessoas. Então, há uma confluência assim, bastante forte. E imagino eu que, por isso, que fui convidado para trabalhar nesse projeto da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. É pelo trabalho que se faz já em gestão de pessoas e em gestão organizacional. Então, não há nenhuma dissociação. Pelo contrário, eu acho que é um encontro. Falando em encontro, para concluir esse nosso encontro, professor Serafim, eu gostaria que o senhor nos deixasse uma mensagem, acho que um recado dessa nova Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né? Aqui da Universidade Federal do Ceará, né? Com que marca essa nova Pró-Reitoria pretende atuar aqui dentro da estrutura da universidade? Eu comecei aqui, conversando com você, Fátima, falando de crescimento, né? E crescimento, via de regra, é algo extremamente positivo. Crescimento traz oportunidades, crescimento traz novos conceitos, novas ideias, traz, portanto, rejuvenescimento. Então, que a Progep seja rejuvenescimento para a universidade e para todos nós. Eu acho que é uma forma da gente trabalhar os desafios com satisfação, com valorização e, sobretudo, com amor que se faz. E é bom que se saiba que essa nova sigla, né, Progep, que é nova, né? A gente tem que começar a falar bem nela para que mudar, inclusive, a vinheta do nosso programa, né? Com certeza, para que a gente memorize. Professor Serafim, o programa Vida no Trabalho agradece aqui e sentiu-se
né, honrada aqui com a presença do senhor aqui no nosso programa. Esse programa que hoje, falando um pouco sobre a nova Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, encerra a série desse ano. Muito obrigada ao senhor. Obrigado, espero voltar outras vezes. Nós estamos cheios de projetos na Progep, né? Então, estamos sempre à disposição de vocês para conversar a respeito deles. Obrigada aos ouvintes também que participaram aqui do nosso programa e uma boa tarde. Até a próxima série. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.